Olá, meu irmão querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, eu estava aqui dando uma olhadinha na Bíblia, mais uma vez, como a gente faz sempre, né? Eu estava meditando numa palavra e numa coisa que geralmente os religiosos fazem muito, e às vezes até repete isso também. Eles argumentam que para fazer a obra de Deus, eles precisam que você dê dinheiro para eles, eles precisam que você dê oferta, eles precisam que você deposite as suas primícias. É incrível que pareça. Até sobre primícias eles falam, como que se nós ou vocês fôssemos, não é, judeus. Então eles falam assim que tem que mandar dinheiro para a obra missionária, porque os missionários estão fazendo a obra de Deus. Eles falam que para trocar a lâmpada num templo é fazer a obra de Deus. Eles falam que fazer a faxina, não é? Dentro de um templo é fazer a obra de Deus. Eles falam que cuidar do pátio do templo faz parte da obra de Deus. Eles dizem que botar gasolina no carro do pastor é a obra de Deus. Eles falam que para você fazer a manutenção dos pastores pagando seus salários é a obra de Deus. Eles falam que para pagar a viagem de um pastor é a obra de Deus. Vamos desmistificar isso e vamos mostrar na Bíblia que eles estão mentindo para você e que esses caras têm que cair por terra, porque há quanto tempo os membros da chamada igreja têm ouvido falar essas coisas e as pessoas têm acreditado? Eu vou mostrar na Bíblia o que eles não têm coragem de mostrar para você. Abre a sua Bíblia aí, em João, no capítulo 6. Eu vou ler o versículo 27, 28 e 29. Ó, Bíblia. Ó, eles falam tanto da gente, né? Que a gente engana as pessoas. Eles só não têm coragem de dizer, e nem argumento, que dizer para o povo que a gente só lê o que está escrito. Ó, vou ver se consegue pegar aqui, livro de João, ó, João, tá dando para ver aí, ó, livro de João, capítulo 6, versículo 27, 28 e 29. Ouça aí, cãozinhos, gulosos, mentirosos, fascistas ou que usam de mentiras para enganar o povo, não é? Eu não vou dizer para enganar o povo de Deus, que o povo de Deus é inteligente, o povo de Deus é sabido, não cai nessa lábia não. João no capítulo 6, versículo 27, 28 e 29. Jesus falou assim, olha, Yahushua, Jesus, Yeshua, como queira alguns, falou assim, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. 28. Perguntaram eles, que faremos para executar as obras de Deus? Olha o que Yahushua respondeu. E ele respondeu, a obra de Deus é esta, 2 pontos. Veja que o que é a obra de Deus na visão de Yahushua. O que era fazer a obra de Deus? Ele responde, a obra de Deus é esta, 2 pontos. Crer naquele que me enviou. Ou seja, obra de Deus, fazer a obra de Deus na visão de Yahushua e o Criador, era a
acreditar em Deus que enviou o seu Filho em forma de carne. O contexto, o qual o versículo 29 está inserido, qual é o contexto? O contexto, ele começa no versículo 22, que fala assim, olha, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, percebeu que ali havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, mas que estes haviam partido sós. Jesus não tinha ido. Os discípulos foi, mas Jesus não tinha ido. Então, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão. Tendo o Senhor dado graça, percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre ou rabi, quando que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade eu digo a vocês, que vocês estão me buscando ou me buscais, não é pelos sinais miraculosos que vocês viram, mas é porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram. Meu querido, seja honesto comigo. O sistema religioso que hoje existe, essa tradição religiosa que hoje existe, ela está à procura de Jesus, o Criador, o Filho dele. Eles estão à procura dos feitos que Jesus fez, os sinais que, na verdade, eles não acreditam nem um pouco na obra redentora de Cristo ali na cruz do Calvário. Os religiosos de hoje em dia, seja honesto comigo, eles procuram o quê no Criador? Eles procuram o Criador, ou eles acreditam no Criador pelo que ele é ou pelo que ele fez, ou acreditam a seus religiosos que ele ainda é capaz de fazer. Aqui, Jesus está sendo taxativo. Quer dizer, ele foi, está sendo não, ele foi taxativo quando aquele pessoal encontraram ele e falou assim, ué, que hora que o Senhor chegou aqui que a gente não viu? Jesus falou, olha, vocês me encontraram, mas eu tenho uma palavra para vocês. Vocês vieram atrás de mim, Jesus falou, não foi pelos sinais que vocês viram, ao qual eu fiz. Vocês vieram atrás de mim, à procura de mim, foi por causa do pão que vocês comeram, que eu dei, e vocês ficaram todos de barriga inchada. Vocês ficaram todos de barriga cheia. É por isso que vocês vieram atrás de mim para me encontrar. É ele que está dizendo isso. Você acha, querido, que os cães gulosos, eles dizem que estão fazendo a obra de Deus? Você acha que é por amor a alguma alma? Eles dizem que estão ganhando alma para Cristo. Meu filho, todos os pregadores que pregam, que estão no sistema religioso, que pregam Velho Testamento, que pregam lei, você acha que esses pregadores, eles estão pregando porque eles têm amor à alma? Ou é porque do cachê que eles cobram para pregar? Aqui na minha cidade, tem um líder religioso que ele ganhava 11 salários mínimos para dirigir uma determinada instituição religiosa. Quando fizeram uma reunião e ele pediu 14 salário mínimo. Então, quando as pessoas não puderam pagar os 14 salários mínimos, sabe o que ele fez?
Ele simplesmente, na reunião, ele disse assim, olha, 11 salário mínimo não dá para mim. Se vocês conseguirem pagar 14, eu fico. Mas 11 salário mínimo não tem como. Ou seja, ele disse que 11 salário mínimo não era suficiente para ele continuar ali dirigindo aquela igreja. E saiu. Você acha, querido? Você acha mesmo que o sistema religioso, eles estão preocupados com as pessoas? Eu andei... Para quem vai assistir esse vídeo hoje, eu estive passando por um presídio, né? Visitando. E ali naquele presídio, é rotina, né? E ali naquele presídio, tinha um grupo de irmãos e irmãs visitando alguns presos e até fazendo culto com eles. Uma caixinha de som ligada e tal. Mas uma coisa importante que eu reparei no uniforme desses irmãos. Eles usam camisa, né? Da mesma cor. Calça comprida da mesma cor. Mas uma coisa que eu achei interessante é que naquelas camisas que eles usavam e nas calças compridas que tanto as irmãs como os irmãos usavam, eu não vi que na camisa deles tinha alguma espécie de propaganda de denominação. As camisas deles e as calças compridas não tinha. Nenhuma delas era personalizada com o nome de uma instituição evangélica. E eu achei importante, só tinha um dizer bíblico, que eu achei interessante. Então, hoje, a grande maioria das denominações religiosas, quando eles dizem que vão fazer a obra de Deus, a primeira coisa que eles querem mostrar é qual a instituição religiosa que está ali reunida ou que vão ali. Eles falam, olha, aqui quem está aqui é a Assembleia de Deus. Outros falam, quem está aqui é a Igreja Batista. Quem está aqui é a fulano de tal. Quem está aqui... Então, eles dizem que faz a obra de Deus, mas eles querem propagar o nome da denominação. Então, a Bíblia está dizendo que Al-Rushd, ele diz que a obra de Deus era acreditar naquele que tinha enviado ele. Então olha como que os religiosos eles te enganam, dizendo que fazer a obra de Deus é mandar dinheiro para a missão. Fazer a obra de Deus é pagar dízimo em dinheiro. Fazer a obra de Deus é você ganhar altos salários, não é? Das costas dos pobres trabalhadores que trabalham, pegam ônibus cedo ou saem de casa cedo, tem que acordar de madrugada para ir para o seu trabalho. Tem um líder religioso, não é, na minha cidade, que ele exige até do cartão de alimentação de alguns membros da igreja dele. Ele exige até que alguns membros paguem primícias do cartão de alimentação. Eu gostaria, meus queridos, que a justiça entrasse nisso, o Ministério Público investigasse e pegasse um cão guloso desse e tivesse que responder à justiça, porque isso é uma tremenda injustiça. Um trabalhador que ganha o seu salário mínimo, que ganha o seu cartão de alimentação para levar alimento para sua esposa, para o seu filhinho, para comprar leite, para comprar o leite que não é barato, principalmente o leite NAN, para comprar um remédio. E vem esses cães gulosos e diz que tem que pagar a primícia do cartão de alimentação, além de dízimo em dinheiro. Em qual lugar que Deus exigiu dinheiro de alguém? Em qual lugar que Deus exigiu dízimo, alimentação, a não ser
as 11 tribos de Israel. Não foi das 12. Das 12, Deus exigiu das 11, porque as 11 tinham que alimentar a 12ª, que era a tribo de Levi. A tribo de Levi não podia comprar terra, alugar terra, não podia plantar nada na terra, porque a tribo de Levi era uma classe sacerdotal. E ela foi separada pelo Eterno Criador para cuidar dos ornamentos, cuidar, né, do templo ou do tabernáculo, porque na época ainda não era construído o templo físico, né? Que esse templo físico ele foi construído contra a vontade de Deus. Era da vontade dos judeus, israelitas, mas era contra a vontade de Deus. Por isso que aquele templo ele estava com dias contados, ou seja, ele já nasceu com prazo de validade. Quando a gente chega em Mateus capítulo 24, Jesus ele confirma que aquele templo físico iria cair, porque Deus não precisava daquilo, porque na nova aliança, o templo espiritual ia ser pessoas, o tabernáculo do Espírito Santo iam ser pessoas, e não mais o templo físico. Mas Constantino, o imperador romano, no século, né, no 4º século, no ano 317, 324, 323, ele reconstruiu, não é, os templos físicos para que as pessoas pudessem frequentar e com isso ele arrecadar dinheiro. E a igreja evangélica, ela segue um costume, ou seja, a igreja Icar, ela ensinou as pessoas a blasfemar contra Cristo, contra o próprio Criador, e os crentes aprenderam isso com essa instituição religiosa apostólica, não é? Então, queridos, segundo a Bíblia, Jesus diz que as pessoas estavam seguindo ele ou queriam contra ele porque o alimento que ele conseguiu produzir para as pessoas se alimentar. Nenhum pastor, nenhum líder religioso, nenhum missionário, nenhuma missionária vai querer hoje fazer a obra de Deus, que eles falam que é a obra de Deus, mas a obra de Deus não é isso que eles falam. A obra de Deus é crer naquele que enviou seu filho. Tira o salário desses homens, tira a ajuda financeira que você entrega para ver que se eles continuam dirigindo esses templos, para ver se eles continuam não, meu querido. Pesquise aí sobre a convenção das Assembleias de Deus do estado de Pernambuco. Pesquisa aí você do outro lado para você ver a pouca vergonha que está. Meu querido, não é fácil não. Olha esses cantores gospel, quanto que eles cobram para cantar 40 minutos, para cantar 40 minutos, meia hora. Esses pregadores no Brasil, que de pregador não tem nada, só ensina mentira, só ameaça os outros, olha quanto que eles cobram para pregar durante 40 minutos ou 30 minutos. Isso é uma aberração, queridos. Você só é enganado se você quiser. Você sabia que a pregação do Evangelho, ela foi feita, a pregação do Evangelho do Reino, segundo a Bíblia, ela foi pregada por Jesus e seus discípulos. A pregação da graça, o Evangelho da incircuncisão, foi feito por Paulo, até o ano 70. Desde que Paulo se converteu, o capítulo 9 de Atos, até o ano 70. Do ano 70 para cá, o que foi o 70, irmão Alberto? A profecia de Daniel se cumpriu, que Jerusalém seria desolada, Jerusalém seria desolada e seria deserta, porque o juízo de Deus, Isaías 63, Isaías 60, Isaías 61, Isaías 62, dá uma lida e releia. O juízo aconteceria naquela geração. Mateus 23, a partir do versículo 33, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Lucas também o capítulo 11. Olha, então o juízo aconteceria na nação de Israel, porque era para a nação de Israel. Então, de lá para cá, do ano 70 para cá, nós vivemos a era do Evangelho Eterno. E quem prega, irmão Alberto, o Evangelho Eterno? Ninguém. Ninguém prega o Evangelho Eterno e nem deveria pregar, porque o Evangelho Eterno,
Ele é um evangelho que ele foi proclamado sobre toda a terra pelo anjo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Então, o evangelho eterno não é para ser pregado, é para ser vivido. E por que é para ser vivido? Por quê? Porque a Bíblia, ela parou de ser escrita também nessa época. O livro de Apocalipse é o último livro, queridos. Nós não temos Bíblia Sagrada mais escrita de lá para cá. Então, o último livro da Bíblia é o Apocalipse. E o que é o Apocalipse? O Apocalipse é a descrição do juízo que aconteceu em Israel. E quem seriam as testemunhas desse juízo que aconteceu em Israel? As 7 igrejas da Ásia. Eram judeus? Não, eram gentios, assim como eu e você. Então eu e você tem que viver numa plena liberdade em Cristo, para que nós possamos viver o reino e não sufocar as pessoas, obrigando as pessoas a viver a lei de Moisés como se ainda tivesse validade. Se você ainda vive a lei de Moisés, na verdade, você está dizendo que Cristo, ele não morreu, não ressuscitou e não voltou para a eternidade. Por quê? Porque tudo se cumpriu em Cristo. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça daqueles que acreditam. Outra coisa, meu querido. Eu já estou terminando o vídeo. Dê uma olhadinha em Hebreus, no capítulo 8. Do ano 70 para cá, olha o que aconteceu. Depois do juízo. Dá uma olhadinha. Hebreus capítulo 8. A partir do versículo 10. Esta é a aliança que depois daqueles dias, toda vez que você vê as palavras depois daqueles dias sempre se refere aos dias do juízo, que haveria de acontecer em Israel e aconteceu. Depois daqueles dias, diz o Senhor, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. Olha que não é mais em pergaminho, não é mais em pedra, não é mais num livro, não. Aonde que estaria a lei de Deus depois do juízo? Ele colocaria aonde? As leis dele eram no entendimento das pessoas e no coração das pessoas ele ia escrever. Por que ele escreveria no coração? Era fisicamente? Deus abriu o coração de alguém fisicamente abrir? Não, querido. Isso aqui é no sentido espiritual. Olha só. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, ei, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados, e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a conclusão, isso aqui é tetelestai, isso aqui é estar consumado, isso aqui é o fim de uma era. Nós vivemos a era do Evangelho Eterno, querido, mas essa era do Evangelho Eterno não é uma era para você ficar sendo mandado por homens, não. O ministério dos homens, o ministério profético, o ministério do Espírito já acabou, já passou, já aconteceu. Nós vivemos agora o ministério do Evangelho Eterno. E como funciona o ministério do Evangelho Eterno? É o ministério da liberdade em Cristo. É um tempo em que eu e você não precisamos mais do aval de ninguém, a não ser viver para o nosso eterno Criador. E você aí pensando que ainda você precisa do homem para fazer ponte entre você e Deus. E aí você achando ainda que tem que alimentar o homem em nome de Deus. Não, querido, cada um tem que trabalhar. O seu pastor quer viver do seu dinheiro, manda ele trabalhar. O seu líder quer obrigar você a pagar dízimo em dinheiro, manda ele trabalhar. Outra coisa, manda ele estudar a Bíblia do jeito que tem que estudar. Manda ele estudar do jeito certo. Mas isso aqui, ó, você sabe o que é isso aqui? O que os líderes religiosos fazem com isso aqui? Eles utilizam isso aqui como uma arma para te ameaçar e para te amedrontar. Eles não usam isso aqui para ensinar você que nós já estamos na era do Evangelho Eterno.
Eles não usam isso aqui para dizer a você que o tetelestai na cruz foi o fim da lei e de lá para cá nós vivemos o ministério da eternidade. A Bíblia afirma que o sacrifício de Cristo, capítulo 10 de Hebreus, foi feito de uma vez por todas e para sempre. E ele não lembra mais das iniquidades de ninguém. Sabe por quê? Porque ele falou que o pecado que ele veio extinguir, ele extinguiu. Outra coisa, aqui ó, nos afirma que Cristo morreu uma vez só. E essa uma vez só, ele aperfeiçoou para sempre todas as coisas. Agora, se os religiosos não acreditam e querem continuar enganando as pessoas, não é problema nosso. É problema de quem acredita neles. Tá bom? Continue deixando o seu like, continue se inscrevendo, compartilhe e comente aí, tá bom? Que o eterno Criador te abençoe, não só a você, mas a todos nós. Amém. Graça eterna. Amém.